Vamos agora analisar a questão número 14. Né? Trata das sessões eleitorais. Bom, o juiz eleitoral, né, ele é designado pelo TRE para ser titular de uma zona eleitoral. E compete ao TRE dividir o Estado em zonas eleitorais. Bom, dividido o Estado em zonas eleitorais, cada zona eleitoral vai ter um juiz de direito que vai acumular a função de juiz eleitoral. Né? A Justiça Eleitoral não tem magistratura própria de carreira. E estes juízes de direito, eles vêm dos tribunais de justiça dos referentes, né, estados, né, dos estados. E aí, então, eles vão exercer esta função de juiz eleitoral. Então, eles têm várias funções, né? Por exemplo, expedir títulos eleitorais, né? Autorizar a transferência de eleitores, etc. E aí também compete ao juiz eleitoral requisitar os prédios, né, os edifícios, né, públicos e particulares, onde funcionarão as sessões eleitorais. Então, por exemplo, o juiz eleitoral vai requisitar uma escola pública ou uma escola particular, quando não tiver mais escolas públicas, né, e esta propriedade particular será requisitada obrigatoriamente e gratuitamente. Bom, uma vez requisitado este prédio, o juiz eleitoral, então, com o pessoal do cartório eleitoral, né, o chefe do cartório e demais servidores, vai fazer, né, uma avaliação, uma análise daquele local de votação para ver quantas sessões eleitorais aquele prédio, né, aquele local de votação comporta. Então, digamos que aquele local tenha 10 salas. Então, poderão ser instaladas até 10 sessões eleitorais. Requisitado o prédio, o cartório eleitoral, então, vai colocar no sistema este local de votação e, né, as sessões que podem ser criadas, até 10. Quando o local é criado e as pessoas comparecem ao cartório eleitoral ou posto de alistamento para requerer alistamento, transferência ou revisão, né, com mudança de local de votação, elas vão ser alocadas naquele prédio e o sistema vai criar, né, inicialmente uma sessão eleitoral. Né? A sessão eleitoral, na capital, pode comportar até 400 eleitores, no máximo, nas demais regiões, até 300 eleitores, as sessões. E, no mínimo, 50 eleitores. Estas são as sessões eleitorais. Então, vai enchendo, né? Vai completando com os eleitores. Completou a primeira sessão com 400 eleitores na capital, por exemplo, vai, então, completar, né? Vai criar uma sessão nova, a número 2, e aí, então, os eleitores vão, né, escolhendo aquele local de votação e o sistema vai alocando os eleitores naquela sessão número 2. Por quê? Porque quando se requer um alistamento ou uma transferência, eles vão escolher o local de votação, a sessão não. A sessão quem coloca é o sistema. Bom, e aí nós temos então esses locais de votação ou lugares de votação, né, requisitados pelo juiz. Bom, esses locais de votação com as respectivas sessões eleitorais, certo, serão publicados, né, através de um edital pelo juiz eleitoral, certo? Este edital, então, vai conter todas as sessões eleitorais, né, todas as sessões eleitorais. E depois também os membros das mesas receptoras, né, de votos e justificativa. Então vamos ver aqui, então, a questão número 14. Dentre outras atribuições, compete aos juízes eleitorais designar os locais das sessões eleitorais até, letra A, 90 dias antes das eleições. Letra B, 60 dias antes das eleições. Letra C, 45 dias antes das eleições. E letra D, 50 dias antes das eleições. A resposta correta é a letra B. Vamos ver aqui. Artigo 35 do Código Eleitoral. Compete aos juízes, né, eleitorais, inciso 13, designar até 60 dias antes das eleições os locais das sessões eleitorais. Então ele vai preparar um edital com os locais de votação, os respectivos endereços e as sessões eleitorais, né? Cada local de votação ele tem um código, tá? Então, né, vamos ter ali a publicação dos locais de votação.
Então, publicada a relação contendo os locais de votação, né, cabe impugnação? Cabe. De repente, né, foi escolhido pelo juiz eleitoral um local de votação pertencente, né, a um candidato ou parente dele até segundo grau. Não pode. E aí, então, né, ocorreu uma impugnação. Prazo para impugnação, 3 dias. E o juiz tem 48 horas para decidir sobre a impugnação. Ou seja, ele poderá acatar ou não aquele pedido de impugnação. Não é? Negando, não é, aquela impugnação, cabe recurso ao TRE, prazo 3 dias. E o TRE terá 3 dias também para decidir aquele recurso, né, referente, né, ao indeferimento da impugnação, né, de um local de votação pelo juiz eleitoral. Porque das decisões dos juízes eleitorais e das juntas eleitorais, cabe recurso ao TRE. Bom, então nós temos aí, então, né, a letra B, né, a letra B que responde à questão número 14, né? A divulgação das sessões eleitorais, né, nos locais de votação será feita pelo juiz eleitoral através do edital até 60 dias antes das eleições. Cabendo impugnação no prazo de 3 dias, resposta do juiz em 48 horas, recurso ao TRE em 3 dias e resposta do TRE no mesmo prazo, ou seja, 3 dias. Então, está aí a resposta da questão número 14. Vamos agora para a questão número 15. A questão número 15 trata, né, do sistema eletrônico de votação. Esse sistema eletrônico de votação, ele foi implantado em 1996. Né? Em 1996, né, o TSE, então, né, através de licitação, tá? Os TREs receberam urnas eletrônicas, né, nas capitais, naquela época, né? E foram, então, utilizadas, né, em cidades com mais de 200 mil eleitores, as urnas eletrônicas. Então, tivemos municípios com urnas eletrônicas e outros ainda com a votação, né, por cédulas. Esse sistema de votação eletrônico, né, ele, né, tem suas urnas eletrônicas e cada urna eletrônica, ela tem nos seus teclados, né, o sistema Braille. Né? A urna eletrônica, portanto, ela traz nos seus teclados o sistema Braille. Então, na urna eletrônica, o eleitor poderá, né, votar no seu candidato, votar apenas na legenda, né, em branco, corrigir, né, ou, né, justificar seu voto, né, na tecla verde. E também, se ele quiser, né, anular seu voto, né, colocar lá um número que não existe, né, em relação ao partido político. Não existe aquele número, né? Bom, esse sistema de votação eletrônico, ele traz também o sistema de totalização, né? A urna eletrônica, à medida em que os eleitores vão, né, confirmando o seu voto, aqueles votos vão sendo somados para o candidato, para a legenda, brancos, nulos. Então, nós temos aí, na própria urna eletrônica, este sistema de totalização que vai somando os votos dos candidatos. Esse sistema de totalização também, ele existe nos computadores das juntas eleitorais, do TRE e do TSE. Por quê? Porque na eleição municipal, a apuração, né, dos votos, né, dos candidatos a prefeito e vice e vereador, a apuração é feita pela própria junta eleitoral. Então, ali mesmo, né, naqueles computadores da junta eleitoral, estarão sendo somados os votos dos candidatos a prefeito e vice e vereador. Nas eleições federais e estaduais, deputado federal, senador, governador, deputado estadual e distrital também, governador distrital e deputado distrital, os votos, né, serão totalizados nos computadores do TRE. Por quê? Porque a apuração, né, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, governador e senador, é feita pelo TRE. Já a eleição presidencial, né, presidente e vice, a apuração, ou seja, a totalização dos votos, né, é feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, em cada órgão da Justiça Eleitoral, TSE, TRE e juntas eleitorais, nós temos o sistema de apuração e totalização,
que é justamente a soma dos votos obtidos pelos candidatos, partidos políticos e também os em branco e nulos. Então, esse sistema de totalização, implantado em 96, né, começou a ser utilizada, né, a urna eletrônica, né, e em 98 também, né, grande parte, né, dos municípios tiveram urna eletrônica e em 2000, né, eleições totais através do sistema eletrônico de votação. Bom, quando nós, né, comparecemos à sessão para votar na urna eletrônica, em primeiro lugar, aparecerão os candidatos, né, proporcionais e, em seguida, os candidatos majoritários. Então, é assim que é realizada a votação em urna eletrônica. A urna eletrônica também, ela garante o sigilo do voto, certo? Por quê? Porque não fica lá na urna eletrônica registrado o nome do eleitor, nem também o número da inscrição do título eleitoral do eleitor. E o que é que fica registrado na urna eletrônica? A chamada assinatura digital. É um código. Então, o servidor chegou lá para votar, né, vai ter no final um boletim de urna, né, que vai ter o voto, mas também na urna vai ficar gravado o chamado arquivo digital de votos, contendo as chamadas assinaturas digitais, ou seja, a votação de cada eleitor com uma assinatura digital, um código lá qualquer, né? Mas é aleatório, não é sequencial. Esse código não é sequencial. E este código também está registrado lá no TSE. Bom, então, chegou o eleitor, né, para votar na sessão eleitoral, seu nome deverá constar no caderno de folha de votação e no cadastro de eleitores da urna eletrônica. Porque se não estiver no caderno de folha de votação, mas se o nome dele estiver na urna eletrônica, anota a ocorrência na ata e o eleitor poderá votar. Se o nome do eleitor estiver no caderno de folha de votação, mas não estiver no cadastro de eleitores da urna eletrônica, o eleitor não poderá votar. Registra-se na ata e orienta-se o eleitor a comparecer ao cartório eleitoral após a eleição para saber o motivo, né, pelo qual seu nome, né, não estava ou no caderno de folha de votação ou na urna eletrônica. Alguma falha deve ter ocorrido. Então, né, aí nós temos essas situações, né, que poderão, né, envolver a inscrição do eleitor. Vamos ver então essa questão número 15. Sobre o sistema eletrônico de votação e totalização dos votos, assinale a alternativa incorreta. Ele quer a alternativa errada. Vamos lá. Letra A. A urna eletrônica contabilizará cada voto, assegurando-lhe o sigilo e inviolabilidade, garantida aos partidos políticos, coligações e candidatos, ampla fiscalização. Bom, vamos agora então interpretar esta primeira, ampla fiscalização. Nos 60 dias, até 60 dias antes das eleições, o TSE então convocará os partidos políticos, a OAB e o Ministério Público para que eles indiquem técnicos para acompanhar o desenvolvimento dos programas que serão utilizados pelos tribunais regionais eleitorais nas eleições. Bom, concluída a elaboração dos programas, o TSE vai convocar partidos políticos, OAB e Ministério Público, né, seus técnicos, para apresentar até 20 dias antes das eleições todos os programas que serão utilizados nas eleições. Pronto. Havendo necessidade de alteração de um programa deste, né, a Justiça Eleitoral convocará os partidos políticos, ou melhor, né, os técnicos dos partidos políticos, da OAB e do Ministério Público, e vai apresentar, então, o programa que eles alteraram, Tribunal Superior Eleitoral. Né? Então, tem que convocar partido, Ministério Público e a coligação para apresentar, então, a modificação, né, que foi realizada pelo partido, né, etc. Bom, então, letra A, né? Vamos para a letra B. Uma urna eletrônica disporá de recursos que, mediante assinatura digital, permitam o registro digital de cada voto,
e a identificação da urna em que foi registrado, resguardado o anonimato do eleitor. Vamos ver a questão, a número 6. A número C, a C, letra C. Na votação para as eleições proporcionais, serão computados para a legenda partidária os votos em que seja possível a identificação do candidato, desde que o número identificador do partido seja digitado de forma correta. Letra D. Ao final da eleição, a urna eletrônica procederá à assinatura digital do arquivo de votos, com aplicação do registro de horário e do arquivo de boletim de urna, de maneira a impedir a substituição de votos e a alteração dos registros dos termos de início e término da votação. Bom, então, a urna eletrônica, a terminada a eleição, ela vai então proceder ao chamado arquivo digital de votos, tá? Tá aí as informações. E esse arquivo digital de votos poderá ser objeto, futuramente, de uma auditoria pelo partido, pelo candidato, pelo Ministério Público, né? Certo? Então, é a auditoria que pode ser realizada, tá? Se ficar constatada alguma irregularidade. Bom, então vamos ver a resposta. Artigo 59 da Lei 9.504/97. Na votação para eleições proporcionais, serão computados para a legenda partidária os votos em que não seja possível a identificação do candidato, desde que o número identificador do partido seja digitado de forma correta. Então, o que é que depreendemos deste artigo 59, parágrafo 2º, tá? Que se o número do partido político estiver correto e o do candidato não estiver, vai para a legenda este voto. Mas se a legenda estiver incorreta, não existe partido naquele número, nulo o voto, não será aproveitado. Tá bom? Então tem que ter a legenda, ou então a legenda e o número do candidato. Bom, então esta é a resposta. Na votação para as eleições proporcionais, serão computados para a legenda partidária os votos em que não seja possível a identificação do candidato, desde que o número identificador do partido seja digitado de forma correta. Então, esta é a resposta correta para essa questão. Então, tá aí, na votação para as eleições proporcionais, serão computados para a legenda partidária os votos em que seja possível a identificação do candidato, desde que o número identificador do partido seja digitado de forma correta. Então, esta é a alternativa correta, a letra C. Tá? A letra C, então, é a alternativa correta para a questão número 15. Bom, vamos agora ver a questão número 16. Vamos lá. Maria, que é eleitora, deixou de votar nas eleições municipais, pois encontrava-se no exterior na data do pleito. Ela deverá efetuar o pedido de justificação perante o juiz eleitoral no prazo de... Vamos lá analisar. Bom, aqui nós temos várias situações, tá? Várias situações. A primeira, tá certo, é que Maria deixou de votar nas eleições municipais porque encontrava-se no exterior na data do pleito. Tudo bem. Vai para o exterior. Ela está vindo do exterior, né? Vem do exterior, regressa ao Brasil e quer justificar sua ausência. O artigo 80 da Resolução 21538 do TSE dispõe sobre justificativa eleitoral. Artigo 80. E, em primeiro lugar, trata da ausência ao voto e a justificativa eleitoral também, tá, do eleitor que se encontra no país. E aí, então, o prazo para quem se encontra no país e que deseja justificar sua ausência no cartório eleitoral, este prazo será de 60 dias. Então, 60 dias é o prazo para o eleitor que estava no exterior, mas, ou que está no país, na circunscrição, mas que não votou nem justificou no dia da eleição. Então, o eleitor, por exemplo, está em um determinado estado, tá, e não foi justificar.
Quando ele volta, né, a seu estado de origem, precisa justificar. Né? Justificar porque não compareceu, né, à eleição para votar. Isto é para o eleitor que se encontra, tá, no país, ou seja, no seu domicílio eleitoral. Vamos ver agora então, né, a eleitora que está no exterior, o eleitor que está no exterior. Pronto. Para poder votar, certo? Votar, o eleitor que se encontra no exterior tem que fazer sua habilitação perante o cartório eleitoral do novo domicílio, tá bom? Então, tem que transferir, né, o eleitor daquele município para cá, tá? Para aquela sessão, para poder, então, requerer ao juiz eleitoral, certo? Naquele momento, transferir. Então, o eleitor foi morar no exterior, por exemplo. Transfere para o exterior sua inscrição eleitoral, certo? Lá vai ter que votar. Aonde? Em um consulado ou na embaixada. Então, veja, o eleitor que transferiu o título para o exterior, ou então se alistou no exterior, tem que votar. Ele vai votar no consulado ou embaixada. Aquela seção do consulado ou da embaixada tem que ter pelo menos 30 eleitores. Mas o eleitor que estava passeando, né, no exterior no dia da eleição, ao retornar ao país, terá, a partir daquele momento, 30 dias para comparecer a um cartório eleitoral e justificar sua ausência. A justificativa poderá ser feita através de passaporte, né, o visto, né, de saída do país e entrada novamente ao país. Ou então uma passagem aérea, ou um voucher, né, um voucher da viagem. Então, é para o eleitor que se encontrava no exterior no dia da eleição. Já o outro, que eu falei agora há pouco, é para o eleitor que se encontrava, né, aqui no país. E se ausentou, né, da eleição, não pôde votar nem justificar. Ele terá o prazo de 60 dias contados a partir da eleição para, né, justificar ao juiz eleitoral o motivo pelo qual não justificou sua ausência. Bom, então vamos responder agora a questão. Maria, que é eleitora, deixou de votar nas eleições municipais, pois encontrava-se no exterior na data do pleito. Ela deverá efetuar o pedido de justificação perante o juiz eleitoral no prazo de... Né? Então, Maria estava fora, né, do seu, né, domicílio eleitoral. Tá aí. Então, trabalha no exterior. E aí, ela pode fazer, né, ela pode votar, alguém pode fazer por ela, né? Vamos ver. A, 30 dias contados do seu retorno ao país. B, 60 dias após a realização da eleição. C, 30 dias após a realização da eleição. E D, 60 dias contados do seu retorno ao país. Então, nós estamos vendo aí a resposta do eleitor que se encontrava no exterior, que chegou ao Brasil, né, e foi comparecer ao cartório eleitoral, o posto alistamento para regularizar a sua situação, e aí então ele vai ter o prazo de 60 dias, né, contados a partir da eleição, tá bom? Então este é o prazo, 60 dias contados a partir da eleição. Vamos ver então, né, tá aí o artigo 88, do seu retorno ao país, né? Então, o eleitor que se encontrava no exterior, chegando ao país, tem 30 dias para justificar sua ausência ao cartório eleitoral, e o eleitor que se encontrava aqui no país tem 60 dias para justificar sua ausência no cartório eleitoral. Então, são dois prazos, de acordo com o artigo 80 da Resolução 21538/03. Então, o primeiro, repetindo, é para o eleitor que se encontra aqui no país. Não votou nem justificou. 60 dias para ir ao cartório justificar. E o segundo é para o eleitor que se encontrava no exterior. Chegando ao país, terá 30 dias para justificar sua ausência àquele pleito. Né? Lembrando que cada turno é considerada uma eleição para, né, aplicação de multa, ou seja, para falta. Então, faltou 2 turnos, né, 2 multas, ou seja, faltou 2 eleições. Então, está aí o artigo 80, primeiro diz, para o eleitor que se encontrar no exterior na data do pleito, o prazo de que trata o caput será de 30 dias, contados do seu retorno ao país. Então, a letra B ou C de casa, é a alternativa correta. C de casa é a alternativa correta.
Questão número 17. A questão número 17 se refere às juntas eleitorais, né? As juntas eleitorais serão compostas por 3 ou 5 membros, né? Um presidente, que é um juiz de direito, que é o juiz eleitoral, e 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade, né? Escolhidos pelo juiz eleitoral. A junta eleitoral, ela será nomeada pelo TRE, presidente do TRE, até 60 dias antes das eleições. Porém, né, as juntas terão seus nomes divulgados lá no TRE até 10 dias antes da nomeação. Tá? Então, nomeia com 60 dias, mas 10 dias antes divulga os nomes dos membros que irão compor as juntas eleitorais. Divulgados esses nomes, cabe impugnação? Cabe ao próprio TRE. 3 dias é o prazo para impugnação. E o TRE terá o mesmo prazo, 3 dias, para decidir sobre impugnação. Bom, nós temos aí então as juntas eleitorais. Na junta eleitoral apura a eleição municipal, prefeito e vereador, e nas demais eleições transmite para o TRE, porque o TRE apura, né, eleições federais e estaduais, e o TSE apura a eleição presidencial. Então vamos ver então aqui a questão número 17. Assinale a alternativa incorreta sobre as juntas eleitorais. Ao presidente da junta é facultado nomear, dentre cidadãos de notória idoneidade, escrutinadores e auxiliares em número capaz de atender à boa marcha dos trabalhos. Letra B. Compor-se-ão as juntas eleitorais de um juiz de direito, que será o presidente, e de 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade. Letra C. Até 10 dias antes da nomeação, os nomes das pessoas indicadas para compor as juntas serão publicados no órgão oficial do Estado, podendo qualquer partido, no prazo de 3 dias, em petição fundamentada, impugnar as indicações. Letra D. Os membros das juntas eleitorais serão nomeados 40 dias antes da eleição, depois da aprovação do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, pelo presidente deste, a quem cumpre também designar-lhes a sede. Então, esta é a questão incorreta, letra D de dado. Vamos ver aí. Artigo 36. Compor-se-ão as juntas eleitorais de um juiz de direito, que será o presidente, e 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade. Os membros das juntas eleitorais serão nomeados 60 dias antes da eleição, depois da aprovação do Tribunal Regional Eleitoral, pelo presidente deste, a quem cumpre também designar-lhes a sede. E o parágrafo 2º. Até 10 dias antes da nomeação, os nomes das pessoas indicadas para compor as juntas eleitorais serão publicados no órgão oficial do Estado, podendo qualquer partido, no prazo de 3 dias, em petição fundamentada, impugnar as indicações. Bom, então nós vemos aí, né, a divulgação, né, através de edital, dos nomes dos membros que irão compor as juntas eleitorais, né? Essa divulgação se faz através da publicação no Diário Oficial, né, até 10 dias antes da nomeação. E aí então começa a correr o prazo de 3 dias para impugnação. Havendo impugnação, o TRE terá então 3 dias também para decidir sobre esta impugnação. Então a alternativa correta, né, para esta questão de número 17, né, é a letra C. Até 10 dias antes da nomeação, os nomes das pessoas indicadas para compor as juntas eleitorais serão publicados no órgão oficial do Estado, podendo qualquer partido, no prazo de 3 dias, em petição fundamentada, impugnar as indicações. Então, né, vemos aí que pode, né, haver, nesse caso, impugnação, né, de qualquer membro que irá compor a junta eleitoral, tá, nomeada pelo TRE. Então, a junta eleitoral é nomeada pelo TRE. Então, concluímos aí essa questão número 17, né, e na próxima aula continuaremos a responder as demais questões.